Olá, gente! Vamos dar início ao primeiro episódio do nosso podcast com o nosso projeto Pode Isto, um projeto vinculado ao UFCG de extensão. E eu sou Beatriz Cirino, essa é minha colega. Olá, meu nome é Kércia. E o nosso objetivo desse projeto é trazer a história de um modo mais leve, de um modo que saia das barreiras da universidade. Trazemos aqui o conceito, de história pública, que é passar a história de uma maneira diferente, acessível, que saia das paredes ali da nossa universidade. Quer falar alguma coisa, Kércia? Acho que Bia já iniciou, explicou mais ou menos o que é o nosso projeto e hoje a gente está com o primeiro episódio, que a gente vai falar sobre a ditadura, né? Nosso primeiro convidado é o professor Arique Matheus, professor da UFCG, do curso de História. É isso. Pronto, e o nosso conteúdo que vamos iniciar é sobre ditadura militar. É um dos temas assim, mais importantes e um tema que é muito falado na atualidade. E aí a gente queria começar perguntando ao nosso professor, o que foi a ditadura militar no Brasil e como ela se instaurou em 1964. O senhor dá aí essa introduçãozinha histórica, aquele contextozinho, para a gente entender o que vamos tratar. Bem, gente, primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Muito bom estar aqui participando como o primeiro convidado, E tendo essa oportunidade de trazer a história para um público que vai além da nossa sala de aula, vai além dos nossos cursos, daquele ambiente acadêmico que a gente tem. E é importante refletir sobre a ditadura militar, justamente porque é um dos temas mais atuais e mais recorrentes do nosso Brasil contemporâneo. A gente vê sempre entidades, instituições, sujeitos políticos, intelectuais retomando o tema da ditadura, das mais variadas vertentes, com os mais variados objetivos. E se nós não estudarmos a sociedade como um todo e os indivíduos, a sua particularidade, acabam a mercê de certas narrativas que muitas vezes não têm um embasamento histórico, um embasamento científico, um embasamento substancial. Então, trazer essa memória pensada a partir de um conjunto de métodos e técnicas, no nosso caso aqui, um método histórico, é importante para dar substância a essa discussão. E a ditadura militar, ela não começa de forma isolada, ela não é um fenômeno pontual, ela está inserida naquilo que muitos historiadores ali decidiram tratar como uma parte da nossa cultura, uma cultura política brasileira de autoritarismo, uma cultura política brasileira de rompimentos institucionais que ocorreram durante vários momentos históricos e durante o século XX, especialmente momentos muito significativos para a nossa história, como 1930, como depois em 1945 com a deposição de Getúlio Vargas, depois com a crise ali do suicídio de Vargas. Nós vamos ter também o choque de 1956, com a eleição do Juscelino, as disputas para ver quem ia assumir em 1961. Então nós vamos ter vários momentos onde grupos autoritários vão tentar dar golpes de Estado para impor suas agendas. E falando especificamente da ditadura militar e dos movimentos que culminaram com 1964, a gente tem que pensar nas formas pelas quais as Forças Armadas faziam política também. E aí nós tornamos, mais uma vez, esse tema muito atual, porque nos últimos anos a gente viu aí
uma tentativa de golpe frustrada aqui no Brasil, que teve também uma participação muito substancial de vários grupos ligados às Forças Armadas, né? Então, na história brasileira, esse papel intervencionista, esse papel moderador, né, como os próprios militares se designavam, dentro da vida política brasileira, foi algo muito recorrente, né? Tem uma frase muito conhecida do general Góes Monteiro, né, que ali entre a década de 30 e 40, ele vai começar a dizer o seguinte: a gente precisa tirar a política do exército e começar a fazer a política do exército. Então, as Forças Armadas, principalmente o Exército, como a maior Força Armada, com mais integrantes, com mais relevância dentro do território nacional, mais poderio também, teve ali uma participação muito grande em vários contextos históricos. A própria proclamação da República ocorreu através de um golpe militar, né? E esse papel intervencionista ele vai perpassar essa história brasileira. A grande diferença de 64 é porque nós vamos ter grupos de militares que finalmente vão chegar ao poder, né, e vão ficar nele por décadas. Então a gente não tinha tido, por exemplo, um fenômeno até então de grupos militares dominando o Poder Executivo Federal por tanto tempo e de uma forma tão perene, né, de uma forma tão contínua, né? E a grande questão é, como é que eles chegaram lá? Bem, como eu já falei, o Brasil já passava por vários momentos de intervenção, né, das Forças Armadas dentro da política. E nessa época, na década de 60, nós vamos ter uma sociedade muito fragmentada em torno de diferentes propostas políticas e ideológicas, né? Então, as duas maiores correntes ali políticas, né, mais preponderantes eram, de um lado, o PTB, com o trabalhismo, né, e do outro lado, a UDN, com uma perspectiva mais liberal, de cunho muito mais autoritário e restritivo à vida política, né? E, além disso, você tem um contexto da Guerra Fria e um jogo de interesses das grandes potências, principalmente dos Estados Unidos, dentro da América Latina também, né? Então, você tem, de um lado, essa turbulência, essa grande questão social, econômica, política, que vai começar a cindir a sociedade em grupos, né? E, de outro lado, você tem os grandes interesses ali geopolíticos dos Estados Unidos, que, na época, estavam extremamente assustados com a proliferação do socialismo e do comunismo soviético nos países latino-americanos, principalmente depois da Revolução Cubana, né? Então, você vai ter ali uma atenção redobrada da embaixada brasileira, né, e dos serviços de inteligência norte-americanos para a situação do Brasil. Por que o Brasil, especificamente, né? Porque o Brasil era a maior nação da América Latina, né? Tanto na sua população, como na sua capacidade bélica, como na sua economia. Então, existia um temor entre os norte-americanos ali, principalmente a partir do governo Kennedy, né, de que o Brasil poderia passar por uma revolução popular nacionalista da mesma forma como Cuba passou, rompendo essa inclinação histórica que o Brasil tinha para o lado norte-americano, né? Então, você vai ter a convergência de grupos de oposição com os interesses norte-americanos, né? E a criação ali de institutos como o IPEA, o IBAD, né? E de políticas internacionais de intervenção aqui no Brasil. A mais famosa delas vai ser, por exemplo, a Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso ela vai ser lançada ali em 1961 e ela se destinava em proporcionar investimentos massivos dos Estados Unidos, principalmente na região Nordeste, né? Por que a região Nordeste? O Departamento de Estado dos Estados Unidos, eles tinham essa preocupação maior porque eles interpretavam o Nordeste como uma zona crítica, onde as condições sociais, as diferenças sociais, os grandes abismos que existiam aqui, criavam a condição perfeita para a proliferação de ideias socialistas, né? E eles olhavam, por exemplo, para as ligas camponesas formadas ali na década de 50 como o embrião de um movimento revolucionário.
E aí a embaixada norte-americana, através do Lincoln Gordon, o seu embaixador, vai criar a política de ilhas de sanidade. O que seriam essas ilhas de sanidade? Seriam locais dominados por governadores que eram mais favoráveis aos Estados Unidos, que recebiam massivamente essa ajuda norte-americana através da Aliança para o Progresso e outras agências, né? Alguns dos estados mais beneficiados foram o Pernambuco, né, até o Miguel Arraes assumir, o Rio Grande do Norte, onde você vai ter o clã Alves se fortalecendo muito, né, ali com Aloysio Alves, e também Carlos Lacerda, lá na Guanabara. Né, vão ser alguns dos estados que vão receber essa ajuda massiva. E, além disso, os americanos também vão intensificar bastante o seu contato com os militares, né, sobretudo esses militares que iam mais para a linha anticomunista, mais reacionários, favoráveis a um viés um pouco mais liberal da economia, cujo grande expoente vai ser o Castelo Branco, mas não apenas ele, né? Para criar o que eles chamaram, a partir de 1963, de um plano de contingência contra uma possibilidade, né, que eles interpretavam de fato ser possível, do governo de João Goulart, começar um movimento massivo de esquerda com um viés revolucionário. Então, o contexto da nossa ditadura militar aqui é um contexto da Guerra Fria. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. O Brasil está dentro desse jogo da geopolítica e ele está extremamente inserido ali dentro desse panorama e dessa interpretação dos Estados Unidos de que a América Latina corria um certo risco. Né? Então, muito importante a gente entender isso. Até os dias de hoje, a vida política dos países latino-americanos, ela ocorre extremamente conectada ao que está ocorrendo em Washington. Né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos são uma grande potência, uma superpotência que age de forma imperialista sobre o mundo todo, mas principalmente sobre os locais que eles interpretam como sua área de influência. A gente está vendo isso hoje em dia, através das tarifas norte-americanas, a gente está vendo como a política norte-americana ela influencia a vida política brasileira. Isso num momento um pouco mais pacífico do que a Guerra Fria, digamos assim. Na Guerra Fria nós tínhamos um belicismo muito mais exacerbado, muito mais forte, uma retórica de guerra, uma retórica de conflito muito mais dissipada do que hoje em dia. Né? Então, o Brasil, por estar dentro desse contexto e por ter uma situação interna tão sensível, como essa que eu venho falando, estava sujeito justamente a essa influência. E isso foi uma das coisas que possibilitaram ali o golpe de 1964. Bom, professor, né, durante sua fala, aí você citou, né, a UDN, né? E aí, esses movimentos, né, de direita, né, no Brasil tiveram a forte influência para a gente chegar ao golpe militar, né? Então, como o senhor explica a justificativa desses grupos para efetuar o golpe e por que a permanência do golpe? Bem, a primeira questão é que existe uma paranoia muito grande, um risco do comunismo. Né? Então, a ideia, tanto dentro como fora do Brasil, mas vamos falar especificamente dentro, de que o Brasil ia, de fato, passar por um processo revolucionário de viés comunista. Né? E é importante de ressaltar que essa é uma discussão que já foi muito discutida, muito falada dentro da academia, e a maior parte dos historiadores concordam que, embora na década de 60 houvesse um processo de radicalização de alguns grupos de esquerda, o Brasil ele não estava nem sequer perto de qualquer revolução semelhante, por exemplo, à Revolução Chinesa ou à Revolução Cubana, em larga escala, que de fato ameaçasse o status quo dos grupos econômicos e dos grupos políticos tradicionais. Então, esse grande fantasma do comunismo, ele era, obviamente, uma ferramenta retórica desses grupos, né, reacionários e à direita. Né? Você tem, sim, um processo
de ganho de consciência de classe entre alguns grupos camponeses, você tem movimentos rurais pela reforma agrária, você tem movimentos dentro das baixas patentes das Forças Armadas, mas nada que se configurasse como um movimento organizado das esquerdas brasileiras em torno de um ideal revolucionário, e sobretudo revolucionário marxista, leninista, ou maoísta, ou comunista como um todo. Né? Então, essa ideia de que o Brasil estava na iminência de virar um país comunista, ou que se não houvesse o golpe, o Brasil iria de fato se transformar num país socialista, é muito mais uma questão de justificativa para a intervenção do que de realidade. Né? Não existe nada que a gente possa ali, de fato, colocar na mesa como fatos e argumentos que mostre que o Brasil estava correndo o risco disso aí. No entanto, muitos intelectuais, mais à direita, ou mesmo de centro, liberais, ainda defendem essa ideia de que o 1964 funcionou como um contragolpe, um provável avanço das forças de esquerda. Né? É importante dizer que eles utilizam como argumento, né, o pedido de João Goulart, Congresso, para instaurar o estado de sítio em 63, e os discursos mais inflamados de Leonel Brizola, né, sobre necessidade de uma intervenção mais forte do executivo e tudo mais. No entanto, quando a gente analisa a conjuntura geral, você não vai encontrar de forma alguma a vontade de João Goulart ou dos governadores mais à esquerda de realizarem uma quebra direta com o pacto institucional que existia. Isso aí vai vir, de fato, dos grupos de direita e reacionários. Né? E a segunda parte da pergunta, né, por que eles continuaram, de fato, no poder? Né? E aí é interessante a gente dizer que os grupos civis e as elites econômicas que apoiaram o golpe de 1964 previam que a intervenção militar seria algo pontual. Então, eles achavam que haveria um governo de transição e o poder ia, por exemplo, para alguém como o Carlos Lacerda. Né? Só que todos eles se viram muito frustrados quando, através dos atos institucionais, os militares foram consolidando o seu poder. Sobretudo quando a linha dura assumiu, né, com Costa e Silva, as rédeas da nação, e que o sistema se fechou mais ainda. Né? Então, esses grupos que inicialmente tinham apoiado de uma forma tão grande, né, o regime militar e o golpe, eles vão ver que o próprio regime estava se fechando em si mesmo. Tá? E aí você vai ter a perpetuidade dos militares do poder até 1985. Bom, a gente sabe que esse período foi marcado por uma grande censura, né? Que teve bastante censura. Eu queria saber como foi e quais foram os principais mecanismos da censura e repreensão usados pelo regime perante o povo. Sim. Então, é importante a gente dizer que a censura no Brasil ela não surge a partir de 1964. Né? Ela já estava institucionalizada há muito tempo. Né? Inclusive, ela vai sobreviver até um pouquinho depois da ditadura e vai acabar ali no governo Sarney, né? Que ainda vai utilizar a censura em algumas situações. Então, antes da gente entrar bem nesse assunto, vamos dividir um pouco, né? Porque quando a gente fala de censura, as pessoas juntam todos os mecanismos de repressão dentro disso aí. A censura, especificamente, era algo que atingia os grupos de imprensa, os artistas, aquilo que lidava com a expressão. Né? A censura, ela, a partir de 1967, vai ser associada à Polícia Federal, então você vai ter um departamento dentro da Polícia Federal responsável pela censura. Né? Só que esse setor não era, por exemplo, o mesmo que estava ali reprimindo diretamente os indivíduos chamados, os grupos chamados de subversivos. Né? Você vai ter ali diferentes mecanismos estatais, diferentes esferas institucionais que vão agir em situações ali diversas. Então a censura ela era dedicada sobretudo àquilo que era considerado uma afronta moral. Né? Então, por exemplo, peças, filmes, músicas que eram
explícitas em relação a alguma coisa de cunho sexual, ou que falavam ali sobre certas liberdades que não existiam no momento, que faziam referência a algo que era interpretado como antirreligioso, né? Essas coisas eram as vítimas principais da censura institucional. Né? E você vai ter também, de certa forma, em alguns momentos, principalmente depois do decreto do AI-5, uma censura política a jornais e a intelectuais também. Né? Mas a censura institucional ali do Comitê de Censura e Diversão Pública, ela vai ser muito mais voltada para o mundo das artes, né? E para o mundo da expressão como um todo. Né? E aí você vai ter o outro lado, que é o da repressão. A repressão ela vai funcionar de uma forma muito mais significativa para a perpetuidade do regime, porque a repressão ela tinha como principal norte você, através da violência, ser capaz de dissuadir as pessoas a se colocarem contra o regime. Né? A repressão ela funcionava ali de uma forma praticamente independente das leis. Então ela era algo de fato ilegal, porque não tinha nada daquilo previsto em si. Você não tinha uma legislação, por exemplo, que permitia a tortura, você não tinha uma legislação que permitia o sequestro, você não tinha uma legislação que permitia essas coisas. Então, ela era feita ali através da extinção do Estado Democrático de Direito. Né? Então, como é que funcionava a repressão especificamente? Né? Desde 1964, você já vai ter repressão, inclusive com torturas e mortes. É uma coisa que muitos revisionistas quiseram afirmar que não, o período de tortura e de repressão começou em 1968. Não, já desde 64 você tem vários casos. E as primeiras instituições a sofrerem essa repressão vão ser as próprias Forças Armadas, né? Os grandes expurgos que os militares vão fazer dos elementos ditos subversivos do seu próprio meio. Tá? Então, você já vai ter sequestros, prisões nesses primeiros momentos, tá? Na chamada Operação Limpeza. Depois disso, você vai ter uma ascensão dos movimentos civis e de instituições da sociedade civil contra a ditadura, e você vai ter ali entre 67 e 68 justamente a volta do ideal de perseguição aos oponentes do regime. E aí você vai ter, por exemplo, o AI-5. O AI-5 foi uma ferramenta para permitir passar por cima, né, de qualquer lei, de qualquer mecanismo da Constituição de 1946 nesse movimento de repressão. Então, vão ser comuns, por exemplo, os sequestros, as torturas dentro dos quartéis militares, dentro das delegacias de polícia, né, os departamentos de ordem pública, os famosos DOP. Né? E a partir de 1969, você vai ter a formação da Operação Bandeirantes, que ela vai agir em todo o território nacional, integrando diferentes forças, né, polícias militares, polícias civis, Exército, Sistema Nacional de Informações, juntando todas essas forças na repressão a esses elementos considerados subversivos. A Operação Bandeirantes depois vai se transformar no sistema do DOI-CODE, né, que vai ser ali o principal responsável pela maior parte das prisões arbitrárias, dos sequestros e das mortes por tortura durante a ditadura. Né? Esse mecanismo ele vai ser ainda muito atuante na década de 60, entre o final ali da década de 60 e na década de 70, justamente no período que mais proliferou a resistência com as lutas armadas, né, dos movimentos de esquerda. Então, você vai ter uma repressão muito forte também nesse período. Né? Ele vai ali arrefecer um pouco, né, a partir de meados da década de 70, durante o governo Geisel, mas ele nunca vai deixar de existir até o final da ditadura. É importante a gente falar isso aí, que esses movimentos de repressão eles vão continuar operando, muitas vezes depois da ditadura, mesmo depois da ditadura. E, no geral, eles eram extremamente efetivos. Extremamente efetivos. E, além desses dois, né, da repressão e da censura, você tem também a espionagem, que funcionava, sobretudo, centralizada no SNI, o Serviço Nacional de Informações, que era o principal órgão de informações aqui no Brasil. Né? Foi moldado
para funcionar como uma CIA, só que obviamente com menos recursos, menos pessoal, e ele tinha como função principal levar as informações necessárias para os tomadores de decisão, principalmente o presidente da República, né? Então você tem essa tríade aí que vai permitir um movimento de repressão tão forte às oposições. De um lado, a censura, do outro, a repressão através da violência, e entre esses aí, associando tudo, a comunidade de informações através de espionagem. Professor, enquanto o senhor explicava, passava um episódio na minha cabeça, que é sobre trazer aqui um exemplo, gente, até de minha casa mesmo. A minha avó, ela viveu esse período, só que ela não lembra. Ela simplesmente diz que isso não aconteceu. Na cabeça, não só dela, mas da maioria das pessoas que viveram um período ditatorial aqui no Brasil, no sertão, em específico, tem uma ideia de progresso, né? Tem uma ideia de que só os militares tomaram poder, que o Brasil continuou progredindo, falam-se muito do milagre econômico, né? Então, como o senhor explica algo, né, que matou tanta gente, uma barbárie, mas uma grande parte das pessoas tem uma mentalidade de progresso, de músicas que exaltavam a pátria. Então, como o senhor explica, essas pessoas, ao contrário de uma parte, não ter noção nenhuma, né, do que foi o golpe, como aconteceu, mas sim uma ideia boa. Inclusive, pedem a volta dos militares no poder. Então, como o senhor explica esse pensamento que se instaura, inclusive, na atualidade agora? Nós temos várias formas de explicar isso aí, né? Uma é uma perspectiva que é muito comum, que é a ideia de que o passado ele sempre aparece com um ar mais positivo do que o presente, né? Porque a gente tem uma memória muito maior dos problemas do presente do que dos problemas do passado, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, encaram períodos passados da história do Brasil, que eles viveram em algum momento das suas vidas, como momentos melhores do que a atualidade, né? Justamente porque a gente tem essa ideia de uma hipervalorização de momentos pregressos, né, em detrimento do dia de hoje. Principalmente quando você passou por isso aí numa infância ou, por exemplo, numa juventude, né? E aí você geralmente tem aquela hipervalorização desse momento, com uma certa inocência que você tinha naquele período da sua vida, né? E acaba não refletindo no que aquilo significou para toda a sociedade. Outra forma da gente explicar é através do surgimento de narrativas, né? Novas narrativas que vão pegar momentos históricos específicos e vão ali construir fatos, né? Que, mais uma vez, como eu falo, né, não condizem com aquilo que, por exemplo, a maior parte dos historiadores, a maior parte dos intelectuais que estudam, a maior parte das pessoas que procuram se aprofundar sobre aquele momento pensam. E não só sobre a ditadura, é importante a gente pensar que essa é uma característica que também vem sendo recorrente sobre, por exemplo, a monarquia. Uma hipervalorização do segundo reinado, como a época áurea do Brasil, né? Há algum tempo atrás você tinha uma hipervalorização também da era Vargas, né? E isso hoje em dia acontece muito também com a ditadura militar, que ainda é um tempo bem recente, digamos assim. Então, a criação dessas narrativas, elas interessam a alguém. Elas interessam a grupos, elas interessam a pessoas que vão, obviamente, ter alguma vantagem através desse discurso. É importante a gente ver quem são as pessoas que estão propondo isso. O porquê. Porque as pessoas estão reafirmando que esse foi um momento, idealizado, cheio de grandes conquistas, né? E aí nós trazemos um pouco a função da história para isso, né?
A função da história não é simplesmente de ser uma acusadora, uma promotora, né? Os historiadores não gostam dos militares. Não se trata disso. Um historiador, um professor de história, alguém que gosta de história e tem um compromisso ali com esse método, né, de produzir conhecimentos, ele vai olhar para os fatos, ele vai olhar ali para diferentes formas de interpretar esse período, né? E aí ele vai trazer à mesa justamente aquilo que ele conseguiu captar, que ele conseguiu entender, que ele conseguiu interpretar. E é interessante a gente pensar, por exemplo, quais são os argumentos. Um dos argumentos mais usados, eu acho que vocês já devem ter escutado isso, é que na época da ditadura militar não existia corrupção, né? Então a corrupção era algo inexistente, começou ali com a democracia a partir de 1988, principalmente depois da Constituição de 88. Até então, né, você não tem quase nada de corrupção no Brasil. Então esse discurso, por exemplo, é um discurso onde um historiador ele pode intervir. Mas a gente tem casos de corrupção. A gente tem, por exemplo, o caso da usina de Tucuruí, da hidrelétrica de Tucuruí. A gente tem casos de orçamentos inflados nas BRs que a ditadura construía, na compra de equipamentos militares, né? Então você tem, por exemplo, corrupção na ditadura militar. Por que a gente não tem tantos casos de corrupção na ditadura? Porque era uma ditadura, gente, né? Então você vai ter ali um controle das informações que você não tem, por exemplo, em um momento de uma democracia, né? Você não vai ter ali um exercício das leis como você tem no momento onde a oposição é permitida. Outro fator que se fala muito, né, sobre a ditadura militar. Mas era um momento de crescimento do Brasil com um milagre econômico. De fato, o Brasil ele cresceu economicamente, do seu PIB, bastante. Só que quando a gente vai olhar outros indicadores econômicos, você tem um decréscimo nos salários, por exemplo, nesse período. Você tem um aumento substancial do abismo social entre ricos e pobres no Brasil. Então, o enriquecimento do Brasil ele não se transformou ali, né, na distribuição de renda. Então, você tem um aumento da concentração de renda nesse momento, uma diminuição de salários, né? Então, esse processo que as pessoas acham que muitas vezes era exato, era um processo ali simplesmente foi daquele jeito e pronto, ele tem nuances, tem coisas que as pessoas muitas vezes não percebem, né? Por quê? Porque as narrativas têm muita força. Essa narrativa de que o momento da sua juventude, o momento da sua infância, o momento ali era um momento bom, era um momento grandioso para o Brasil, tem uma força emocional muito forte. Muitas vezes nem todos os dados e informações do mundo vão convencer as pessoas disso, né? E você tem também a propaganda nociva que era feita na época, em torno, por exemplo, da Copa de 1970, em torno da ideia do Brasil como um país ali em crescimento vertiginoso, graças à ditadura, e tudo isso tinha um papel profundo dentro da sociedade, né? E no mais, você também tem o que alguns intelectuais falam, que era uma certa apatia. Uma apatia da sociedade brasileira à vida política e ao regime que estava acontecendo. Então você tem esse afastamento de setores sociais inteiros ali, ou de partes da sociedade inteira, do que estava acontecendo, por exemplo, da repressão a estudantes, da prisão a políticos de oposição, desse tipo de coisa, né? Então, temos uma gama de explicações aí para por que essa visão vem se tornando ali tão importante hoje em dia. Mas eu acho que duas que a gente pode destacar é justamente essas novas narrativas que vêm surgindo, que não são narrativas embasadas no campo da metodologia histórica, muitas vezes, tá? São revisões ali que acontecem a partir de perspectivas ideológicas muito particulares, e nós temos essa rememoração do passado como um passado sempre melhor idealizado do que o presente. Sim, e a questão nacionalista, né, também, hoje em dia tá em pauta, né, o patriotismo, né, e durante o período militar, tudo era sobre a pátria, né, então
Outra oportunidade. Pegando o gancho da pergunta que Bia fez, eu me recordo que eu ia iniciar estudando sobre a ditadura militar aqui no interior, só que aí quando eu comecei a ver, não tinha documento e os relatos eram, ai, realmente, dos mais idosos, ai, realmente veio os militares, os policiais, não tinha mais prefeito e essas coisas eles chamaram de conta, mas não teve diferença nenhuma. Não, a gente não sentiu nada de diferente, continuou tudo igual. Aí a minha questão acho que a ditadura ela teve dois polos, um totalmente extremo nas grandes cidades e o outro mais suave nos interiores. É importante a gente pensar que o Brasil é um país de abrangência continental. Então, nenhum governo, por mais centralizador que seja, ele vai conseguir agir de uma forma uniforme em toda a sua extensão. Tanto que a gente tem políticas que são nacionais, mas que ocorrem de forma muito diferente, dependendo da região e, às vezes, dentro de um estado. Você vai ter ali uma política que é melhor implementada em uma cidade maior e não é tão bem implementada em uma cidade menor, ou pode ser o contrário também. Então, essa grande dimensão do Brasil, dimensão geográfica, cultural, social, vai fazer com que diferentes locais sintam de forma diferente determinados processos históricos. Então, no que diz respeito à repressão, é importante a gente pensar o seguinte: ela vai operar sobretudo onde você tem oposição. Então, em locais do campo, onde você tinha ali organizações camponesas, com certeza essa população rural sentiu. Em locais onde você tinha disputa de terra, com certeza aquela população mais afastada do centro sentiu também. Só que a ação da ditadura nos grandes centros urbanos era maior porque você tinha mais oposição lá. Ou melhor, você tinha uma população maior e, portanto, mais pessoas que iam se opor ao regime. Mas é interessante a gente pensar também que a ditadura agiu muito nos interiores do Brasil. Muitos historiadores e antropólogos falam, por exemplo, que as principais vítimas da ditadura foram os povos indígenas. Os povos indígenas brasileiros, através desses processos de expansão da infraestrutura nesse momento ditatorial, principalmente no centro-oeste e no norte do país, passando por terras indígenas, muitas vezes de povos ali que viviam de forma isolada, que foram simplesmente massacrados. Alguns números falam que até 8 mil indígenas podem ter morrido de variadas formas durante esse período de exceção, esse período ditatorial. Então, dependendo dos interesses do regime, dependendo ali da quantidade de opositores, você vai ter uma ação mais incisiva em determinados locais. Por exemplo, embora a maior parte da repressão estivesse concentrada em centros urbanos, você vai ter principalmente entre 1968 e 1974, uma ação muito forte dos militares numa região de fronteira entre o então estado do Goiás, hoje é o Tocantins, o Pará e o Maranhão, que foi da guerrilha do Araguaia, do PCdoB. Então você vai ter ali uma perseguição a populações rurais, que eram tidas como apoiadoras dos guerrilheiros do Araguaia. Você vai ter ali uma ação sistemática das forças de segurança naquela região. Por quê? Porque se tornou um foco de oposição ao regime. Então as experiências pessoais, elas vão ser ali moldadas a partir de como esses indivíduos reagiam ao próprio estado de exceção. Se você contemporizava e não se colocava contra, se você ficava ali vivendo a sua vida, muito dificilmente você iria ser incomodado por algum serviço de inteligência, por algum militar, por alguma pessoa, por alguma coisa. Agora, se você se colocava contra, se você começava a protestar, se você se ligava a algum grupo de oposição, a probabilidade de você sofrer alguma repressão era muito maior. Então, isso aí vai variar muito de região para região e de situação para situação. A gente já falou sobre a censura, mas eu gostaria de voltar ao assunto porque eu acho que tem muita gente que deve ser curioso, né?
deve ter muita curiosidade sobre como os artistas intelectuais e até mesmo a imprensa resistiram. Vira e mexe é um assunto que vai e vem, principalmente agora estava em alta depois que saiu o filme acho que do Ney Matogrosso. Foi mesmo na época da ditadura e mostrou. Eu lembro que tem uma cena que acho que ele estava em Recife e chegou o pessoal da. Esqueci. Da censura. Isso, o pessoal da censura queria que ele tirasse algumas coisas do show dele e ele meio bateu de frente com esse pessoal, dizendo: ai, eu tava no sul e no sul não me impediram, por que que eu tenho que tirar aqui, se é o mesmo país? Essa questão, ela é uma questão assim muito revista e retratada justamente porque ela afetou algumas pessoas que têm um papel muito central na vida cultural brasileira hoje em dia, né? Então você vai achar ela recorrentemente em filmes, em músicas e tudo mais. E o artista, como um todo, ele vai responder de uma forma muito significativa aos desafios da ditadura, né? Então, tanto a perspectiva mais moral, que a censura tentava restringir, né? O que você deveria falar, o que você não poderia falar, aquilo que deveria ser retratado, aquilo que não deveria, que entra em oposição direta, né, à atividade artística, quanto também em questões políticas, né? Muitos artistas intelectuais, escritores, músicos, né, cinegrafistas, vão se ver ali confrontados justamente com essa proibição de falar. Eu acho que um dos exemplos que a gente pode usar aqui é a questão do cinema novo, né? Que vinha ganhando um destaque muito considerável a partir da década de 50 e 60, e que se viu ali, em grande medida, tolhido pela questão da ditadura, né? A música também, muitas vezes, se viu como opositora do regime. A gente tem múltiplos nomes, para falar sobre isso. A literatura e o teatro também. O teatro muitas vezes não é tão lembrado, mas o teatro foi um dos meios artísticos que mais sofreu dessa censura. Então as peças, elas tinham antes que ser representadas por censores, que iam então aprovar ou colocar ali uma série de reprimendas, coisas que precisam ser postas ou tiradas, apresentações musicais também, tudo isso sofria essa intervenção, né? E a arte também, ela vai se apresentar desde cedo como uma das formas mais significativas de resistência ao regime, né? Tem uma forma de arte que é geralmente pouco falada, mas é bem interessante a gente estudar, que são as charges de jornais, né? Como as charges funcionavam justamente como mecanismos de crítica à ditadura militar, né? Então, tanto os jornais como o mundo artístico como um todo, eles vão ter que encontrar mecanismos de driblar essa censura, né? E de fazer circular as suas ideias, né? E aí você vai ter também a circulação de textos proibidos, através de circuitos paralelos. Você vai ter ali muitos artistas intelectuais se exilando, muitas vezes por vontade própria, para continuar produzindo as suas artes em outros países, né? E voltando muitos ao Brasil apenas em fins da década de 70, sobretudo em 79, com a lei da anistia, né? Então, o mundo das artes e o mundo da intelectualidade como um todo teve um papel muito importante, tanto para expor os excessos do regime, quanto também para continuar ali mostrando para o cidadão brasileiro, que estava de certa forma apático, distante, que eles estavam vivendo em um regime de exceção, né? Então, eu acredito que essa foi uma contribuição muito importante do mundo das artes, do mundo intelectual como um todo, na resistência ao regime militar. Quando o senhor fala sobre essa repressão ao mundo intelectual, não tem como a gente, enquanto futuras professoras, não lembrar do que nossos, né, colegas passaram no período e principalmente diante da repressão do estudo das ciências humanas como um todo, né?
principalmente a área de história. Até hoje, até. Sim, uhum. Até hoje, acho que né, não passa mais nem da censura. Acho que a censura parou, mas já banalizou. De tanta censura que já teve, já acho que o ensino da história, das filosofias, das ciências sociais, já deu uma banalizada drástica. E durante a gente vai ter dentro do currículo, né, a condensação dessas disciplinas da área de humana, na educação básica, nos famosos estudos sociais, né? E isso aí vai ser uma questão que vai demorar a ser superada. Eu acho que mesmo depois da ditadura, algumas pessoas, eu mesmo ali no Fundamental 1, cheguei a ter a matéria de estudos sociais, né, que era tudo condensado. Então, por quê? Porque você tinha uma interpretação, né, de que você tem áreas prioritárias na educação. Então, qual era a área prioritária da educação dentro da lógica militar? O ensino técnico, principalmente, né? Então, você vai ter um investimento massivo ali, muitas vezes em áreas técnicas, mas um certo desprezo, essas áreas consideradas justamente celeiros de gente subversiva, né? Comunista, socialista e tudo mais. E uma interpretação muito singular da história do Brasil e do que deveria ser contado na sala de aula, né? Através dessas reformas educacionais, né? Tanto que até os dias de hoje, né, a gente tem justamente uma desconfiança, poderia dizer assim, da sociedade, mas principalmente desses grupos mais conservadores à direita, das ciências humanas, né, que é extremamente difícil para professores de história, de geografia, de sociologia, de filosofia de vencer quando estão em sala de aula. Essa desconfiança de que o professor é sempre alguém que está ali para implantar uma mentalidade, né, algo que é errado, né, ele está ali para pregar o marxismo, alguma coisa desse tipo, né. Essa interpretação ela não nasce na ditadura, né? Ela já é algo que existia antes, mas ela vai ser muito difundida através dessa repressão ao pensamento das ciências humanas no Brasil. Né? E até hoje a gente se tem um debate, inclusive esse debate aconteceu há uns 2 meses atrás no Congresso, sobre proibição de livros como Avesso da Pele, livros como Os Capitães da Areia. Então, assim, até hoje existe barreiras e várias discussões ao que nós professores falamos em sala de aula. Então, a todo momento a gente é calado, somos calados, somos impedidos. E o conhecimento tem que ser passado de uma maneira até mais cautelosa em determinadas instituições. Fora a diminuição da carga horária também, né? Porque Sim. ensino médio eu acho que tá com 2 aulas semanais de história. E lá, se eu não me engano, de geografia também é 2 aulas semanais. Sim. Onde é que numa sala com 40 alunos a gente consegue dar uma aula que desmistifique? Porque para eles tudo é muito o extremo, ao extremo. Sim. Ou é 8 ou é Sim. 80. Sim, sim. Infelizmente, né, a diminuição da carga horária de história e de outras ciências humanas, elas vão levar a uma proliferação justamente de ideias, né, e de narrativas que muitas vezes não tem qualquer embasamento epistemológico, que não tem ali por trás uma metodologia científica ou um cuidado, né, com as fontes, com a interpretação de acontecimentos históricos. A gente vê surgir hoje no Brasil alguns grupos de mídia que estão se tornando extremamente poderosos, trazendo narrativas, né, que não passam por esse rigor historiográfico, que estão se popularizando de uma forma massiva. Né? E isso aí tem muito a ver com o desmanche da educação, né, sobretudo da educação pública no Brasil, né, infelizmente. Eric, você falou uma palavrinha que ela está sendo muito usada hoje em dia, tanto nas escolas, como na esquina, como nas calçadas, que é a anistia. Será que dava pra gente saber, informar um pouquinho? Porque o pessoal, eu creio que o pessoal tá usando muito fora de contexto. Até no meu estágio, os alunos do nada gritavam: Eu quero a anistia! Cadê a anistia?
Então, a anistia, a gente precisa diferenciar, né? A anistia que se fala hoje, ela não é a anistia de 1979. Em 1979, no comecinho do governo do último ditador militar brasileiro, né, o general Figueiredo, ele fez passar a famosa lei de anistia. Essa lei, ela dava anistia a qualquer pessoa que tivesse cometido crimes na ditadura militar, tanto crimes de repressão quanto os crimes chamados de crimes políticos. No entanto, ela excluía os ditos terroristas. Quem é que a ditadura denominava de terroristas? Eram pessoas que tinham envolvimento com a luta armada, né? Ou com eventos como, por exemplo, guerrilha, né? Os famosos assaltos a bancos, sequestros de embaixadores. Essas pessoas eram tidas como terroristas pela perspectiva militar e tinham sido excluídos disso aí. E aí você vai ter um movimento muito forte agora na sociedade civil, que nessa época você já estava vendo crescer a oposição ao regime dentro da sociedade brasileira, né? Pela anistia ampla e restrita, que seria uma anistia que não cobriria só o lado da repressão, mas também a esses grupos guerrilheiros, essas pessoas que faziam parte da luta armada nos movimentos de esquerda, né? Que vão acabar sendo libertados ali também no começo da década de 80. E a lei da anistia, ela permanece, inclusive teve um julgamento recente do STF que reconheceu a validade da lei da anistia, e ela se tornou um grande problema para a redemocratização. Porque como você coloca um país de volta no Estado Democrático de Direito e não pune as pessoas que estavam fuzilando, torturando, dizimando populações inteiras no campo, causando genocídio em populações indígenas, fazendo as piores formas de tortura possível. Então, até os dias de hoje, graças à lei da anistia, a gente não teve nenhum militar condenado pela justiça por causa dos seus crimes durante a ditadura militar. Em 2021, você teve um caso onde um delegado foi condenado em primeira instância pelo sequestro, né, se não me engano, de um integrante da Marinha. Ele foi condenado em primeira instância, só que a segunda instância absolveu, justamente por causa da lei da anistia. Então, você tem um esforço do Ministério Público Federal, principalmente em torno de alguns casos que são mais cheios de provas e de materiais, né, que conseguem embasar bem no julgamento, abrindo algumas denúncias, mas até os dias de hoje nenhuma delas se tornou de fato em uma condenação. Então ninguém nunca foi preso. Na verdade, para não falar que teve uma condenação, você vai ter um caso durante a própria ditadura militar de alguns altos oficiais que acabaram prendendo dentro de um quartel alguns soldados de baixa patente, 15 no geral, e desses 15, 4 foram assassinados durante os rituais de tortura. E aí você vai ter, dentro da própria justiça militar, uma condenação a esses militares que torturaram e mataram esses outros militares de baixa patente. Isso em 1973. Né? Mas depois da redemocratização, você não tem nenhum processo de condenação por causa dos crimes na ditadura militar. Então essa é uma ferida aberta no Brasil até os dias de hoje. Sobretudo depois que os crimes se tornaram tão famosos e tão aclamados, né, através de vários meios, sobretudo com os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, né, depois de 2012. Então, e qual é a grande dificuldade? O tempo vai passando, essas pessoas vão morrendo, né, os criminosos vão se tornando, os crimes vão prescrevendo, muitos deles, e os julgamentos simplesmente vão inexistir, que é diferente do que aconteceu na maior parte dos países da América do Sul. Né? Então você vai ter grandes julgamentos na Argentina, no Chile, o caso de Pinochet talvez seja o mais emblemático, da junta militar da Argentina também. Infelizmente no Brasil nada disso ocorreu. Né? Então essa anistia que ainda está em vigor até os dias de hoje não tem nada a ver com esse processo de anistia político pela tentativa de golpe
de 2023, 2022 2023. São duas situações ali bem diferentes. Né? Então, a anistia de um não tem nada a ver com os pedidos de anistia por outro, né? Embora muitas pessoas façam essa confusão. Sim. Sobre toda a sua fala e o senhor falando de torturas. E aí a gente sabe que o período de ditadura foi um período de muitas torturas. Inclusive, um exemplo é a ex-presidente Dilma Rousseff, que ela foi vítima, né, dessas torturas. E são N, né, maneiras de serem torturados, famílias que não receberam, não fazem ideia, né, de corpo, não receberam corpo, não tiveram ali como velar. Então, são duas perguntas, na verdade. Uma para o senhor falar um pouco sobre essas torturas, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre, para que não seja esquecido. E a segunda sobre o que o senhor acredita que o Brasil, como que o Brasil ele lida com essa ideia de memória, essas relações de memória, de vivências desse período até hoje. Então, como é essa memória aqui no Brasil? Está lidando bem com isso? O que está fazendo com essa memória da ditadura? Sobre a questão da tortura, é interessante a gente perceber que casos de tortura e de acusação, de acusação de tortura, eles são muito comuns, tanto em períodos ditatoriais como em períodos não ditatoriais também. Então, se a gente for ligar no jornal hoje, a gente vai achar várias vítimas de tortura feitas pelo Estado, é importante dizer, né? A gente está falando aqui de torturas feitas por instituições, pelo Estado brasileiro, tanto em períodos de exceção como em períodos ditos democráticos. Na ditadura, isso aí vai ser levado a um outro nível, porque a tortura ela vai se transformar numa forma de controle dos corpos, controle das ideias, de controle político. Então, quando a tortura é levada para um nível político, uma forma de fazer política, uma forma de você agir contra aquele que se opõe a você, obviamente a gente tem um agravante, principalmente quando você retira a oportunidade de defesa, quando você retira, como o AI-5 fez, o habeas corpus. Então, se você retira a possibilidade da pessoa ser liberada pelo excesso do Estado, você está dando ali poderes infindáveis para a pessoa que está impondo a prisão, o sequestro e a tortura de outro ser humano. E aí a gente volta para a questão dos direitos humanos. É por isso que os direitos humanos são importantes. Porque a ideia é justamente proteger o indivíduo desse poder autoritário que o Estado pode exercer sobre a vida humana. Infelizmente, aqui no Brasil, a tortura ela foi tão dissipada, ela foi tão ali onipresente, justamente porque você vai ter um processo de desarmar as amarras legais que podiam impedi-lo. Então você tem ali uma doação de um poder que não deveria estar nas mãos das forças repressoras, através dos atos institucionais da Constituição de 1967, que vai empoderá-los de uma forma que nenhuma outra força oriunda da sociedade civil ou de algum dos outros poderes era capaz de barrar a tortura em si. É tanto que a gente só vai ver um combate à tortura realizado pelo próprio Poder Executivo Federal. Ali, a partir do governo Geisel, ele vai começar o processo de abertura gradual e pacífica, e ele vai começar a combater, embora ele mesmo reconhecesse que existia tortura, e tenha ele mesmo ali dito que era um mal necessário, e tem gravações falando sobre isso, ele vai começar a tentar combater essa proliferação que existia dentro dos quartéis da tortura indiscriminada, que era realizada principalmente pela chamada linha dura. Ele vai ter vários embates, inclusive, como no Segundo Exército, vai ter casos muito significativos da demissão de alguns agentes. Por quê? Porque nenhuma outra força institucional estava capacitada, em virtude das leis em vigor, de se colocar de maneira efetiva contra a tortura. Porque ela era uma ferramenta de fazer política.
né, que funcionou por muito tempo e que infelizmente funciona até os dias de hoje, né? Aí, quando a sociedade civil ela vai ganhando poder novamente, os movimentos vão ali se fortalecendo, você vai ter instituições como a OAB, a CNBB, os partidos políticos ressurgindo a partir da década de 80, os movimentos sindicalistas. Você vai ter uma reação justamente dessa sociedade civil a essa tortura que acontecia de uma forma assim indiscriminada, né? E isso deixa, obviamente, né, marcas muito fortes na nossa história. Eu acho que um dos combates principais aos desmandos do Estado tem que perpassar justamente pelo combate à tortura nos dias de hoje, porque isso é um resquício muito forte que nós temos da ditadura militar, né? E sobre como a ditadura militar é pensada hoje em dia, eu diria que hoje nós temos uma visão muito mais fragmentada do que há 15, 20 anos atrás. E talvez isso nos diga um pouco sobre uma crise dos ideais democráticos dentro do Brasil. Então, assim, se nós pensarmos um pouco de como a ditadura ela era relatada há algumas décadas atrás no Brasil, ela era entendida como um momento ruim da história nacional, era vista de uma maneira negativa, você tinha ali uma aceitação significativa de que era um momento que deveria ser superado, embora essa lógica da superação ela precise de uma crítica também, mas a ideia é que é algo que o Brasil não deveria vivenciar de novo. E nos últimos 10, 15 anos você vai ter um movimento de transformação nessa percepção social, onde grupos vão começar a ir para a rua pedir intervenção militar. E talvez, assim, eu espero que tenha sido o ápice, porque eu não gostaria de passar novamente por essa situação. Talvez o ápice disso tenha sido os movimentos de 2023, né, de 2022 a 2023, que vão desembocar ali naquela tentada de tomada de Brasília, né? Os protestos nas frentes dos quartéis. Isso mostra que essa percepção social em torno da ditadura militar, ela hoje é muito mais fragmentada. E você já tem uma reivindicação de parte da população que vê na intervenção dos militares algo benéfico. Na própria ditadura, algo que deveria ser, se não repetido, pelo menos ali repensado. Isso é muito preocupante, né, para a nossa sociedade, para a nossa democracia como um todo. Pronto, professor, vamos fazer só mais uma para encerrar. Tá bom, tá maravilhoso, mas, né, temos hora. E só para finalizar, todo o aparato geral e todas as colocações que o senhor fez, que foram incríveis e super necessárias, eu queria que o senhor fizesse, vou utilizar a palavra conscientização, mas a gente está vendo muitos jovens, né, com pensamentos assim de direita, extrema direita. A gente está vendo uma ascensão absurda do conservadorismo. Estamos vivendo um momento em que nossos jovens, em vez de estar progredindo, a gente está vendo, na verdade, um pensamento atrasado e um pensamento muito conservador, que ficamos, né, enfim, de boca aberta com isso. Então, quais são as considerações que o senhor teve dessa juventude, os conselhos? umas coisas assim, sabe? Acho que você é meio complicado. Assim, eu vou tentar trazer isso aí para o que a gente está falando, né, especificamente sobre essa questão de ascensão de narrativas longe do método científico de história, sobre o repensar o que era entendido como certo, ou como o que era socialmente entendido ali como que foi de uma outra forma, né? Eu diria que a história, gente, é algo muito fundamental nas nossas vidas. A forma como a gente interpreta o passado diz muito de como nós vemos o nosso presente, de como a gente idealiza o futuro, né? E da mesma forma como todo campo toda profissão, todo campo de saber, você tem pessoas que são responsáveis por produzir um determinado conhecimento. Se você estiver se sentindo mal, provavelmente você vai procurar um médico,
que vai ter os conhecimentos técnicos ali para aquilo que você está passando, né? Você espera que aquele profissional saiba. Se você não se sentir seguro com um, você vai procurar uma segunda opinião. Se você quer construir um prédio, você vai precisar de um engenheiro. E você vai atrás de um engenheiro, eu espero que vá, né, atrás de um engenheiro, porque senão você corre risco que a construção desabe. Da mesma forma, eu preciso de uma equação aqui que não existe, você vai procurar um matemático. Tá? Então, assim, na história, gente, isso acontece também. Se você precisa estudar, ou se você quer se aprofundar no passado para chegar a uma concepção, e aqui eu não vou nem dizer, não, mas o seu pensamento de direito, seu pensamento conservador, não, ok, se você quer chegar a um resultado, independente de qual esfera ideológica, de qual campo você se posiciona, você precisa ter o conhecimento a partir de uma tradição, um passado, pessoas que estavam tecnicamente incumbidas de produzir, né? E assim, essas pessoas são historiadores, são cientistas sociais, são sociólogos, são as pessoas que estavam pensando nesses eventos, essas coisas. Então, independente daquilo que você acredita ou daquilo que você idealiza, do seu pensamento político, ideológico, da sua religião, o que eu aconselho é que você se aprofunde na história e naquilo que te dá interesse a partir desses conhecimentos que foram produzidos dentro de uma metodologia científica. Você pode escutar um documentário tal, você pode ouvir um vídeo ou alguma coisa que tal pessoa produziu sem problema. Mas lembra que dentro do conhecimento científico você tem formas de produzir um saber. E que, em última instância, esse saber, para você ser um entendedor, para você entender de uma forma mais séria, ele está ali dentro daquele grupo, daquelas pessoas que passam a vida pesquisando aquilo ali. Passam a vida pesquisando, estudando aquilo ali. Então, não tenham medo dos historiadores. Tá? O que eu gostaria de dizer é isso. Não tenham medo. Eu gostaria muito de aprender sobre a ditadura militar. Não tenha medo de ler um historiador. Não tenha medo de ouvir o seu professor de história. Não tenha medo de ouvir o que ele fala em sala de aula. Né? Mas eu não posso simplesmente engolir tudo que ele está falando. Ok, seja crítico, mas também não seja uma pessoa completamente desconfiada de tudo, achando que tudo é uma ilusão. Não. Dê essa chance ao conhecimento histórico, dê essa chance de aprendizado a si mesmo, e a partir disso aí forme de uma forma livre, consciente, à medida do possível, ninguém é completamente livre das suas próprias concepções. Né? E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, professor. Enfim, não tem nem o que acrescentar, né? Porque o senhor simplesmente foi perfeito nas suas colocações. Não, gente, que é isso. E é super necessário, é um assunto super necessário, é um assunto que está em pauta. E é de extrema importância a gente falar sobre, sempre tá ali clicando na tecla para que não seja esquecido. Só um adendo, né? A gente estudar a ditadura militar é fundamental para preservar a nossa democracia. Sem estudar a nossa história, nós não vamos conseguir sustentar a democracia por muito tempo. Né? Então, pela democracia, estudem também o nosso passado. Bom. Sim. Até porque estudar é relembrar, e relembrar é não fazer o que já foi feito, é sempre melhorar. A gente queria agradecer a presença mais uma vez do senhor. Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Por hoje a gente vai ficar por aqui, mas logo logo sai o próximo episódio. Deixa o like, comenta, compartilha, e a gente queria agradecer o espaço que a Web Rádio Liberdade de São José de Piranhas liberou aqui pra gente. Tchau. Tchau.